Olá novamente, turma do curso de Gestão Pública. Eu sou o professor Kellyton. Nós vamos continuar na unidade 2 da nossa disciplina, as gestões operacionais críticas. Então, na aula 4, vocês têm um material aí na sala virtual com o tema Gestão Integrada de Processos e Projetos. Então, na introdução, a gente relembra que o objetivo da gestão operacional é garantir a prestação dos serviços públicos, de acordo com a adoção e a obediência às regras, à legislação pública. Então, no setor público, os serviços de saúde e educação, por exemplo, compreendem uma grande variedade de atividades e envolvem vários órgãos e agentes. Então, é justamente essas atividades que envolvem diversas pessoas, diversos recursos, diversos órgãos, que são o foco da nossa disciplina, da gestão dessas operações, dessas ações operacionais que visam entregar os serviços públicos de qualidade satisfatórios aos cidadãos. Então, dada essa complexidade, que é resultante desse processo, dessas tarefas, então nós precisamos analisar pelo menos dois tipos de ações operacionais, que são os processos e os projetos. Então nós temos que relembrar os conceitos básicos relacionados aos serviços públicos, que são todas as atividades materiais que a lei atribui ao Estado para que exerça diretamente ou por meio de seus delegados com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas sob o regime jurídico total ou parcialmente público, conceito de Pietro de 1999. Então, processos são um conjunto de atividades, tarefas, procedimentos, executadas de forma sequencial e contínua no tempo. Essas tarefas necessárias e suficientes para a geração de um resultado ou de um produto para o interessado, em contextos diretivos, normativos, de recursos e de aprendizados específicos. Então, aí na figura 14 da nossa apostila, que segue aí no slide, nós temos aí um esquema básico do que seria um processo, envolvendo a situação de aprendizado, onde inicia com a demanda dos cidadãos, então ele passa pelos controles dos agentes de governabilidade e governança, Então tem processo 1, processo 2, processo 5, processo M, Quantas etapas forem necessárias de acordo com cada tipo de atividade, Então a saída, o resultado disso é a entrega do produto aos cidadãos, Então no meio dessas atividades nós temos aí os nossos recursos administrativos, financeiros, humanos, materiais e informacionais. O conceito dessa parte de processo, da gestão operacional, que envolve os processos, nós vimos na unidade 1. Então, são todas as atividades, ciclos, etapas que são necessárias, desde o início de uma demanda até a entrega desse resultado aos cidadãos, no caso do serviço público. Então, na gestão de projetos, nós temos aí no próximo slide um esqueminha também que no setor público envolve as ferramentas, a metodologia e as técnicas, de acordo com a captação de recursos e a elaboração de cada projeto que for planejado. Então, o conjunto de atividades de execução única necessárias e suficientes para a obtenção de uma solução ou de um produto em contextos diretivos, normativos, de recurso e de aprendizados específicos. Então, um projeto seria aquela proposta, por exemplo, de um candidato que ele propõe numa campanha, realizar um projeto de construção de habitações de moradia, para famílias de baixa renda. Então, ele vai executar um projeto para implantar essas moradias. Então, vai ter um prazo, ele vai ter a fonte de recursos, vai ter os trabalhadores, de onde virão esse recurso, quem vai custear isso, até a entrega à população. Ou seja, vai ter um início, uma execução e um final previsto. E aí a situação de se concluir isso ou não, aí já é aquela história da institucionalização que nós vimos lá na unidade 1. Então, nós temos também alguns exemplos de projetos na administração pública, que são só para contextualizar as diferenças que podem haver, porque depende muito de que tipo de contexto, se e a esfera da administração que vai executar esses projetos. Então, cada um ela vai ter uma finalidade e algumas características essenciais.
Então, o gerenciamento integrado desses processos, né, é uma atividade que é executada de forma sistematizada ou não, se acompanhou os vários estágios de desenvolvimento do trabalho organizacional. Então, as operações da manufatura, a prestação de serviço, dos produtos como objetos concretos e tangíveis, ao serviço com grande conteúdo informacional ou de conhecimento. Nesta etapa, vamos abordar como é fundamental na gestão pública o exercício efetivo do gerenciamento, de forma integrada, dos processos e dos projetos, né? Então, nós temos algumas considerações acerca das características dos processos, né? Que, por exemplo, os processos e os projetos são os instrumentos usados para a viabilização e prestação de qualquer serviço público. Então, como eu citei agora há pouco, um projeto de construção de moradias populares a famílias de baixa renda. Então, isso seria um exemplo de um projeto. Um projeto que ele vai ser executado em várias etapas, né, que vai envolver justamente as tarefas que vão compor o processo, né, as ações operacionais. Então, os processos são imprescindíveis para realizar as ações consideradas como imperativos legais da prestação de serviços públicos. Os objetivos. É fundamental na gestão pública o exercício efetivo do gerenciamento de forma integrada dos processos e dos projetos, né? Então, ele dá algumas justificativas. Os processos e projetos são os instrumentos usados para viabilizar a prestação de qualquer serviço público, né? E são imprescindíveis para realizar as ações consideradas como imperativos legais da prestação de serviços públicos. Então, é importante destacar que essas ações podem estar integradas formando o que chamamos de programas, né? Quando vários projetos eles se integram, eles formam os programas. Então, definir e caracterizar projetos e programas sempre relacionados a um processo pai, né? Um processo principal, um processo-chave, considera o fato de as organizações públicas sempre executarem prestações de serviços previstos em arcabouços legais e também de a institucionalização da prestação de serviços se dá por meio do aprendizado dos processos, conforme nós vimos ali na unidade 1. Então, tendo ficado mais claro o entendimento dos processos e projetos sempre associados, compreendemos as questões relevantes ao gerenciamento integrado dessas ações. Ok? Então, essa parte foi só a conceituação e a importância dos projetos e processos para a entrega dos serviços públicos à sociedade, né? Então, na aula 5 agora, nós temos o tema gestão de carga e de capacidade. Então, dando sequência aos estudos dos ciclos operacionais, vamos centrar nossa atenção na etapa de planejamento do ciclo de gestão das ações operacionais, estudando uma gestão específica, que é a gestão da carga e capacidade. Então, qual é a importância, né, de se estudar essa etapa? Então, é importante para programar as prestações de serviços a serem realizadas tanto para processos como para projetos, como nós vimos na aula 4, pois definem como, quando, onde, por quem e com quais recursos essas ações operacionais são realizadas. Então, lembra que lá na unidade 1, eu falei como exemplo as atividades logísticas, né, como parte das ações operacionais. Então, estudar a gestão de carga e capacidade é justamente a gente verificar as características, por exemplo, da área logística. Pois é aí que nós vamos responder como, quando, onde, né, e por quem esses recursos eles serão realizados. Então, isso também vai envolver a movimentação desses recursos, né, o transporte, armazenamento, né, que é justamente para responder essas características. Então, nas considerações, diz que a importância da gestão da carga e capacidade está relacionada ao fato de que elas, por serem decorrentes das demandas dos diversos públicos usuários, que são sempre crescentes, né? Lembra que lá na unidade eu falei da escassez de recursos por um lado e as necessidades ilimitadas da população, ou seja, são demandas sempre crescentes, né? E elas precisam ser atendidas com capacidades definidas e limitadas, ou seja, os recursos que são escassos, definidos pelos orçamentos públicos. Então, esse fato implica que os problemas referentes a essas demandas, né, as necessidades, quando não são adequadamente tratados pela gestão de carga e de capacidade, eles geram impactos significativos nos resultados da prestação de serviços públicos, né? Ou seja, é aquela situação do contexto do hospital que falta medicamento. Por que faltou? Ocorreu possivelmente algum problema no transporte dessa carga, que não chegou a tempo, né, no prazo hábil, na hora que estava sendo
necessário a utilização desse recurso. Gerenciamento por problemas. Então, essas demandas públicas, elas sempre partem de uma carência, né? As necessidades ilimitadas dos usuários. Logo, a função dos governos é solucionar esse problema. Então, gerenciar a prestação dos serviços públicos a nível operacional significa resolver esses problemas, né? Então, aí está aí um desafio para os governos, resolver os problemas sociais, né? A saúde, a educação, né? Como é que a gente vai resolver isso? Então, identificando e implementando a solução mais adequada ao contexto das ações operacionais, implementadas por meio de processos e projetos que são previamente planejados, desenhados, né? E para poder ser colocado em execução. Então é importante destacar que as competências críticas do gestor estão relacionadas ao domínio de metodologias, né? Ou seja, o conhecimento, a técnica, a experiência, as ferramentas que ele tem, os recursos, né, para resolver esses problemas. E esses métodos, eles variam desde as mais simples como aquelas utilizadas pelos programas de melhorias contínuas, como por exemplo 5W e 2H, que tem aí no slide de vocês a definição e a origem desse termo. Então, o conceito básico, né, do gerenciamento por problemas, conforme os entendimentos, né, ou seja, o estudo do problema, a identificação, né, a tomada de decisão sobre a solução mais adequada. Então, a tomada de decisão também prevê você conhecer esse problema e ter a quantidade e a qualidade de informações necessárias para subsidiar a tomada de decisão. Ou seja, você tomar a decisão, você precisa ter as informações, que essa informação chegue até você, né, e não só chegar, mas ter a qualidade e a quantidade suficiente de informações para resolver, senão você toma uma decisão baseada em informações precárias, né? Ou falta de informações. A implementação dessa solução e a avaliação do impacto de intervenção. Então essas fases básicas variam em função da diversidade e da complexidade dos problemas, que podem ser vários, né? Então depende muito de cada contexto. Então a carga e a capacidade, como é comum com vários termos, inclusive aqueles que nós já abordamos, é comum observar vários sentidos e significados na utilização. Quanto ao termo capacidade, nós vamos discutir que, por exemplo, este funcionário não tem capacidade para realizar a tarefa, né? Então a gente está tratando capacidade como uma questão de ou que ele não tem uma técnica necessária para realizar a tarefa, não tem a ferramenta ou não tem o conhecimento. Então, por exemplo, a capacidade desta represa está muito baixa para esta época do ano. Então, a capacidade de suportar determinado volume de algum material. O hospital municipal tem capacidade de atendimento de 300 pacientes por semana. Então, está aí atrelado a uma questão de quantidade, né, de atendimento. Então, são vários significados. E, da mesma forma, nós temos a abordagem de vários significados para a carga. Por exemplo, a carga horária desta disciplina é insuficiente para os conteúdos tratados. Então, relacionado a uma questão de suportar uma demanda de conteúdos. A carga emocional deste trabalho é muito grande, né? Então, já tem esse aspecto atrelado a uma questão emocional que uma pessoa pode suportar, né? Então, são vários significados. No entanto, quando a gente for falar a questão de capacidade, dentro desse nosso contexto da gestão operacional, como vocês têm aí o conceito no material, capacidade é o volume ou qualidade que um determinado conjunto de meios ou de recursos possui ou apresenta para satisfazer as necessidades de operação de processo e projetos, né? Com relação à carga, é o volume ou a qualidade que são exigidos de um conjunto de recursos e meios para a operação dos processos, dos projetos que atendem às demandas de um serviço público, né? Então, com base no que nós vimos até agora, vocês podem notar que demanda, carga e capacidade são aspectos, são termos que são relacionados. Então, na medida em que certa demanda traz para os processos e para os projetos certa carga que deve ser entendida a partir da alocação de certa capacidade. Então, por esse motivo é que carga e capacidade são, cada uma no seu contexto, definidas como volume ou qualidade. Então, são aspectos significativos dentro da gestão operacional que devem ser levados em consideração no momento de decisão, da tomada de decisão, para como você vai gerenciar esses recursos, né? Lembrando que o gerenciamento
da carga e capacidade, né, a forma como você vai transportar, vai movimentar, vai armazenar, levar de um ponto A para um ponto B, ela pode interferir justamente em uma sequência das ações operacionais que vão fazer com que essa carga, né, chegue ao seu destino, ao seu usuário final. Então, a maneira como você gerencia, né, fazendo o planejamento dessas atividades, é imprescindível para não deixar faltar o recurso onde ele está sendo necessário, ou seja, o objetivo logístico, né, fazer com que o produto seja entregue na hora certa, na quantidade certa, né, na condição ideal, no momento em que se necessita, né? Ou seja, você chega no hospital, você precisa de um medicamento, ele não está disponível, então houve uma falha aí no gerenciamento da carga e capacidade. Então, basicamente é isso, pessoal, a nossa unidade 2. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida vocês podem acessar lá o fórum ou o chat para tirar essas dúvidas, ok? Estou à disposição.